Bíblia em Joel, no capítulo 2, verso 13. Joel, se coloque de pé em reverência àqueles que estão cansados, tirando o seu joca. Principalmente os jovens, os mais jovens, que já acorda cansado. A Dayara, que 9 horas, 10 horas ainda está dormindo. Joel 2:3. Quem achou diz amém. Quem não achou falar sangue de Jesus na minha vida. Você tacar o microfone em você, tá? É o Fábio, eu posso tacar o microfone nele. Normalmente quando eu falar assim um pouco mais pesado, um pouco mais assim, você fala, meu Deus, é meu filho, é meu, é da minha casa. Então, o papo é diferente. Fábio. Não, founder. O founder é outro papo. Aleluia. Oh, glória. Eu falei uma coisa no grupo hoje, um áudio que eu mandei, para a gente manter um ambiente do Espírito assim que a gente chega, lembra? Isso quem ouviu, claro. Um ambiente do Espírito, para não ter muitas conversas paralelas, aquela coisa, né? Manter o ambiente. Chegou, fez o que você precisa fazer, glória a Deus. Senta, ora, busca, para manter um ambiente do Espírito antes do culto. Mas não falei isso, já tinha falado isso, vou falar de novo. Digo isso para que você possa, não de forma religiosa, não pode mais brincar, porque agora, se der sorriso, o pastor vai achar que está endemoniado. Não, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Uma das marcas nossas é a alegria, certo? Uma das marcas nossas é a alegria. Mas deixa para conversar, para ter um tempo no final do culto, porque aí, né, a gente recebeu a palavra, a gente está bem alimentado, certo? Não, volto a dizer, não é que a gente vai manter um padrão religioso, não tem nada a ver com isso. É que até no final do culto, quando termina o culto, isso até estou falando para quem está me assistindo, é importante a gente manter a santidade, o temor, o respeito pela presença, ele deve permanecer. Ele deve permanecer. Se puder aumentar o retorno... Cadê o Fábio? Se puder aumentar o retorno só um cadinho de nada assim, vou agradecer. Que eu falo baixo e... Por favor. O respeito pela presença deve permanecer. Então, e é uma linha muito tênue, dependendo daquilo que eu tiver, e às vezes eu chego, a gente chega de diversos, cada um chega de um ambiente diferente, né? Alguns vêm de casa, outros dá tempo de passar em casa, outros vêm direto do trabalho, outros vêm direto da faculdade, outros vêm de um outro ambiente, outros saíram de casa, de repente, numa situação de briga, outros saiu, e aí você chega com toda aquela carga e já botando a mão, e já fazendo, e já subindo direto no altar, e já, opa, calma. Então, devemos sim manter a alegria, ter um ambiente alegre, mas devemos ser alegres, devemos brincar, mas sem perder a santidade e o temor. Porque uma coisa, o fato de ter alegria não significa que eu preciso perder a santidade e me desequilibrar. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Amém? Joel 2:13. O que diz? Rasgai o vosso e não as convertei-vos ao... Pausa. Converter a quem? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se.
e tardio em irar-se. E grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia santa, solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu zelo, o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, respondeu-lhe: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Leia o 19 de novo. E respondeu-lhe, todos juntos, e respondeu-lhe e disse: eis o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos. Senhor, nós precisamos do Senhor aqui. Fica com a gente. Eu preciso do Senhor, né, no momento da tua palavra. Como o Senhor já está aqui, fala com a gente. Nós precisamos de ouvir a tua voz. Precisamos saber qual é a tua direção, qual é a tua vontade, para que prevaleça a tua vontade e não a nossa. Que todo e qualquer tipo de movimentação, seja da carne de alguém, seja de qualquer ordem espiritual maligna, caia por terra no nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor para sempre. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Amém. A igreja enfrenta dias que, se não fora através dos joelhos que se dobram diante do Senhor, que se não for através de uma busca muito intensa, e quando eu digo uma busca intensa, é algo que é insistente, é mais do que apenas uma oração da manhã. É mais do que apenas uma oração rápida. É uma busca que você precisa gastar tempo. É uma busca que você precisa insistir, persistir em buscar ao Senhor, até que Ele responda. Persistir em buscar ao Senhor e quebrantar e rasgar o coração, até que nós encontremos o favor dEle. Porque há pessoas que param já no meio do caminho, e que buscam, e que quebrantam, e que choram, mas tudo isso é apenas uma parte de algo que as suas emoções o conduziram e que de repente passa. Porque ele não vê aparentemente um resultado. Só que
Eu estava ouvindo esses dias algo, uma ministração sobre intercessão, e a pastora que estava ministrando, ela estava falando a respeito de uma pessoa que ela ligou para ela, precisava de ajuda, estava passando uma situação na sua casa e tal, e aí ela foi e buscou e tal, e pastor, eu preciso da sua ajuda, porque eu estou passando uma luta, eu estou passando uma situação assim e tal, e eu preciso de ajuda. Amém, irmão, o que você está fazendo e tal? Não, eu já fiz de tudo, eu estou orando, eu já jejuei, eu ungi minha casa, eu estou adorando todos os dias, e eu já enchi minha casa de adoração e tal, e já fiz de tudo. Amém, querida, mas quanto tempo faz que você já aceitou Jesus? Não, eu já estou na presença do Senhor há muito tempo e tal. Faz tempo que eu estou na presença de Deus, faz tempo que eu estou na igreja. Sim, mas quanto tempo faz que você faz essas coisas assim? Quanto tempo faz que você se posiciona desta maneira? Não, eu já faço isso há muito tempo, faz tempo que eu estou na presença do Senhor. Não, mas eu estou te perguntando quanto tempo que você faz isso. E aí diz que enrolou, até descobrir que ela não tinha sempre aquele comportamento. Ela começou a fazer aquilo e ter aqueles tipos de posicionamentos à medida em que a situação apertou para ela. Então muitas pessoas só passam a ter uma verdadeira atitude de busca, de quebrantamento, de se rasgar o coração, de quebrantar quando acontece algo que inclusive muitas vezes é até o próprio Deus já permitindo que aconteça, ou muitas vezes até Ele mesmo fazendo a sua vontade, para que a pessoa se volte para Ele, para que nós nos voltemos para Ele. E a igreja enfrenta dias no Brasil, mundialmente, na verdade a igreja é espalhada pelos 4 cantos da terra, em que se não for desta maneira, não haverá outro jeito. Se a igreja não despertar e ir buscar a presença de Deus, e ir mudar a sua rotina e viver um tempo de busca constante, todos os dias na presença de Deus, tenha culto, não tenha culto, não tem culto hoje, maravilha, eu vou fazer o meu culto aqui em casa, tenho que ir para trabalhar, ótimo, eu vou fazer o meu culto enquanto eu estou indo para o trabalho, mas eu não vou deixar de buscar, eu não vou deixar com que as coisas se esfriem, porque eu preciso encontrar o favor, eu preciso me interpor, eu preciso me colocar na brecha, pela minha casa, pela minha família, pela igreja, pelo Brasil, porque algo de Deus está para acontecer, e eu não quero ser apenas um espectador, mas eu vou me colocar na brecha, eu vou rasgar o meu coração, e também eu de lambuja, tudo aquilo que o Senhor quiser limpar de dentro de mim, tudo aquilo que o Senhor quiser tirar de mim de ruim, que existem coisas ruins dentro de mim, tudo aquilo que o Senhor quiser me limpar, também Ele vai aproveitar e fazer também. Mas eu não posso ficar apático, eu não posso ficar olhando e vendo, é assim mesmo, Deus sabe. Não, eu preciso entender que eu preciso rasgar o meu coração, eu preciso me quebrantar, eu preciso me lançar aos pés de Jesus. O exemplo daquela mulher que se lança, derrama o nardo aos pés de Jesus, ela derrama o seu nardo, e ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos e o adora, ela quebranta o seu coração. E o fariseu que estava dentro, o judeu que estava dentro da casa onde Jesus
Se ele fosse mestre, e se ele fosse quem ele diz que é, se ele fosse quem todo mundo está dizendo que ele é, ele saberia que essa mulher é pecadora. Quando os fariseus vão questionar Jesus, na verdade ele questiona os discípulos, e Jesus não deixa nem eles responderem. O teu mestre não sabe que eles são pecadores? Por que o seu mestre come com os pecadores? Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E nós precisamos entender que todos nós estamos doentes, espiritualmente falando. Porque se não estivéssemos, já estaríamos na glória. Jesus já haveria de nos levar. E se nós estamos aqui, significa que o Senhor ainda tem propósito para nós. Propósito para nós e através de nós. O propósito de nos limpar. Porque tem terras que o Senhor quer limpar. Quer limpar para semear a boa semente da palavra. Tem lugares, tem terras do nosso coração, tem o nosso coração. A terra representa o nosso coração, onde é semeada a palavra de Deus. E tem terra que não está quebrantada. Uma terra, para ela precisa ser rasgada. Você já viu como é que faz? O que faz com a terra? Não rasga a terra? Rasga a terra. E muitas vezes tem raízes lá enraizadas que precisam arrancar na força mesmo. E aí pega como é que chama aquele negócio? Que tem vários ganchinhos assim? Rastelo? Aquilo tem horas que trava, não trava? Aí o que você precisa fazer? Puxar com mais força. Com muita força para arrancar. E a terra, ela é ferida. Precisa rasgar, para que aquilo que está de ruim na terra possa sair, para que possa a boa semente ser semeada. Senão a boa semente não vai frutificar, porque o problema não está na semente, o problema está na terra. A semente sempre vai ser boa. Mas se a terra não for boa, precisa ser ferida, arrancada, para que a semente dê fruto. Então, nós não estamos num tempo de fazer festa, porque o mundo inteiro, porque tem outros países que comemoram essa porcaria de carnaval, eles estavam em festa. Mas a igreja precisa andar na contramão, porque enquanto o mundo está fazendo festa, a igreja tem que estar aos pés de Jesus, rasgando o coração, se quebrantando, para que o favor do Senhor seja encontrado, para que nós encontremos o favor do Senhor. Enquanto o mundo festeja, nós precisamos estar quebrantados. Não é tempo de festa ainda. E hoje eu estava compartilhando com a pastora, a gente estava ali, estava próximo de ir para uma visita, para um atendimento. E aí eu estava ali conversando com ela, falei assim, o Senhor me falou que não é tempo de festa ainda. Mas é tempo de quebrantar o coração, rasgar o coração diante da presença dEle, para que nós encontremos o favor dEle. Porque o favor dEle, nós encontraremos. Porque como nós lemos no texto, o que diz? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade. Significa que nós precisamos nos converter. O que é uma conversão?
É uma mudança de caminho. Significa, se Ele está chamando para a gente se converter, significa que o caminho que nós estamos tomando está indo para mais distante dEle. Então eu preciso converter e mudar a minha rota para junto dEle, para perto dEle. Uma conversão genuína, porque Ele é misericordioso. Eu preciso entender que é tempo de sim. Quanto mais você chora, quanto mais você se quebranta, mais busca, mais o favor do Senhor nós encontramos. Não significa que você vai viver toda hora. Não. Eu estou falando numa busca íntima, numa busca constante. Para que quando você se levante dali, você se levante dali com um coração quebrantado. Olha só, que interessante. Ninguém ficou de fora, porque quando ele toca a trombeta, tocai a trombeta, ou seja, avisai. Se você toca uma trombeta, não é só para uma pessoa ouvir, é para mais pessoas ouvirem. É para que aquele aviso, quando eles tocavam a trombeta, era para que fosse dado um aviso. Tocai a trombeta. E a trombeta era ouvida de muito longe. Significa que não era para ninguém ficar de fora. Era para que mais pessoas ouvissem. Era um chamamento para todos. A gente vê aqui, por exemplo, eles fazendo o chamamento primeiro. Quer ver? Primeiro, tocai a trombeta em Sião, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. O povo, ajuntai os anciãos, primeiro grupo, reuni os filhinhos, os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Terceiro, chorem os sacerdotes. Primeiro, o povo, todo o povo, todo o povo, para que eles estivessem na mesma sintonia. Às vezes, muitas pessoas acham, eu não preciso buscar tanto assim igual o pastor, porque afinal, né, só orar pela comida, tá bom. Eu leio a Bíblia quando eu venho para o culto. Eu busco a Deus, mas assim, eu não preciso de tanto assim, igual. O pastor precisa porque ele vai pregar, ele tem as responsabilidades. Os irmãos oficiais, não. Pelo contrário, a busca não tem nada a ver com o serviço. O serviço é apenas uma consequência, faz parte do chamado. A busca tem a ver com você. Tem a ver com Deus transformar você. Porque há quem faça obras e faça serviço e não vai ir quando Jesus voltar. É triste essa realidade, mas é verdade. O que ele diz? Senhor, profetizamos em teu nome, fazemos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, fizemos em teu nome. E aí o que ele vai dizer? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Significa que se pratica a maldade, significa que fazia com uma intenção diferente. A intenção do coração era diferente. Então não tem nada a ver a busca com o serviço. Busca é uma coisa e o serviço é apenas uma consequência. Eu sirvo a Deus porque eu o amo. Ou outros servem porque tem outros interesses. Mas falando no nosso contexto, a gente serve porque a gente ama. A gente ama a Deus, ama os irmãos.
E aí a minha busca não substitui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu busco, eu estou tão cheio, eu busco, eu faço, eu busco ao Senhor de manhã, eu vou, estou orando, intercedendo, me colocando na brecha pelos irmãos, pela igreja, pelo bairro, pelo Brasil, buscando pela minha família, enquanto muitos ainda não aceitaram Jesus. Não tem ótimo, maravilha, eu estou buscando, eu estou na brecha por Ele, e eu tenho certeza que o Senhor vai salvar, vai transformar, vai curar, e estará aqui para a glória do Senhor. Eu estou na brecha, eu estou buscando. O segundo, ele fala dos anciãos. Os anciãos lá em Êxodo, o Senhor fala para Moisés separar 70 anciãos. Eram pessoas, eram homens, pessoas mais experientes, de idade mesmo. E eram pessoas respeitadas pelo povo, das tribos. E talvez esses também, os mais experientes, os que já têm mais tempo, nem esses ficaram de fora. Nem esses ficaram de fora, porque não importa o tempo que você conheça o Senhor. Não importa o tempo que você tenha. O jejum, a busca diária, ela não... Quanto mais tempo passa, mais busca você precisa ter. E não como muitos falam, está chorando, né? Ô, coitado. Já passei dessa fase. Já ouvi isso várias vezes. Não, está no primeiro amor ainda. Ou seja, cara, isso é completamente inconcebível. Isso é completamente inconcebível. Porque nas cartas do Apocalipse, na igreja de Filadélfia, ele fala, vocês precisam se voltar, vocês perderam o primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Vai e volta. Então, os mais experientes, os mais experimentados do Senhor, são os que têm que ter a busca mais intensa. São os primeiros a ir na presença e rasgar o coração. São os primeiros a irem e falar assim, Senhor... Depois de tanto, são os primeiros que vão falar assim, Senhor... Eu tenho tanto tempo na sua presença. Eu tenho tanto tempo que eu te conheço, mas... Não é possível que eu tenha tanto tempo e ainda tem coisa ruim. Me limpa, me transforma. Me transforma. E aí, quanto mais tempo passa, mais afinado você precisa estar. E não mais gelado, mais frio. Pessoas que já passam um tempo e aí por conta as coisas começam a ficar num piloto, numa como é que chama aqueles... Lembra daqueles brinquedinhos de corda? Meu, isso aqui é antigo demais, né? Eu tive já. Era um bonequinho que ele andava sozinho assim, dava bastante corda nele, né? E aí ele andava sozinho até a corda acabar. Já está andando sozinho. Sai de casa. Bom, está regulado já até a hora de acabar o culto. Aí a pessoa vai, já está... agora é a hora, o pastor está aí. O pastor faz as piadas, aí a Gabriela dá risada. Já até sei. Acabou o culto, agora vai ter um monte de gente que vai se levantar, vai ter gente chorando. Eu já passei dessa fase. Agora, ó, do dízimo, da oferta. Vou ter que fazer minha obrigação. Vixe, já perdeu completamente a noção do Espírito. Já não está sabendo mais nada. Que eu e você não fiquemos assim. Que eu e você não fiquemos assim.
Quanto mais o tempo passa, mais cheio, mais exemplo você é para as outras pessoas. Porque as pessoas olham e falam assim: meu Deus, eu quero queimar desse jeito. Eu quero estar quebrantado. Meu, olha esse cara, tanto tempo, e ele ainda chora na presença do Senhor. Passou tantos anos, e ele ainda chora, e ele ainda se quebranta. Olha como ele fala de Jesus. Quando ele fala de Jesus, quando ele abre a boca para falar do Senhor Jesus, você vê a emoção, o brilho nos olhos dele. Eu quero ser assim também. Aí eu te pergunto, quando você fala de Jesus, as pessoas veem esse brilho dentro de você? Esse brilho no teu olhar? Falta até o ar que você fala: meu Deus, é Jesus que está aqui. Meu Deus, está chegando a ceia e vou me assentar à mesa do Senhor. Até as crianças, em terceiro aqui, você vê, nem as crianças ficaram de fora. Falou, as crianças, os filhinhos, os que mamam. Os que mamam. É isso mesmo, os filhinhos e os que mamam. Sabe por quê? Criança não sabe de nada. Não, sabe sim. Sabe sim. Se você não ensinar, ela vai aprender de algum jeito. Inclusive pode aprender o que não presta também. Sabe por que ele faz isso? Chama as crianças para que você ensine a maneira das crianças aprenderem desde já o que é o temor. Aprenderem desde já a buscar a Deus e permanecer em santidade. Porque os velhos têm que buscar e voltar de novo para a presença. As crianças, o trabalho é ensiná-las a permanecer na santidade. A permanecer na pureza. E esse papel é única e exclusivamente dos pais. De ensinar e ser o exemplo. E não apenas ensinar. Você tem que ir lá perdoar. Você tem que ter temor, viu? Você tem que orar. Não adianta ensinar a perdoar se ele não vê que você tem rancor no teu coração e você não perdoa as pessoas. Não adianta ensinar que você tem que quebrantar o coração se ele olha para você e nunca vê você nada. Vê você se derramando, adorando, buscando. Não adianta falar: você tem que orar, menino, você tem que ler a Bíblia, se ele nunca vê você orando e nem lendo a Bíblia. Tem que ensinar desde já a ter respeito, a ter temor. Somos nós que ensinamos as crianças a terem temor. Tendo o temor. Você tendo o temor. Porque não adianta falar que precisa ter respeito na casa de Deus, se em casa você fala mal das pessoas, se você faz tudo aquilo e as crianças estão vendo. Então, o temor vem e é ensinado desde casa. Ensinado que o ambiente onde Deus está é santo. Não de forma religiosa, mas entender de forma que a presença de Deus se manifesta e todo mundo se calha e fala assim: meu Deus está aqui. E a presença, e a criança já logo nota e fala assim: nossa, realmente Deus está aqui. E não precisa ninguém pedir, ela já está condicionada a orar, porque a ligação dela com Deus já é direta. Ela já está ali intimamente ligada. Isso quando ninguém coloca nenhuma dúvida, nenhum tipo de ensinamento errado. Porque Jesus disse: não impeçais as crianças, não atrapalhe elas.
Tem muito adulto que atrapalha a criança. Porque muitas das crianças, boa parte delas tem um coração mais puro do que o nosso. Não impeça, ensine a adorar. E os sacerdotes, ele fala por último, que é aqueles que precisavam se colocar na brecha. E aí não fala do sacerdote, não é só o papel do pastor, ele que se vire, não. Quando Deus tira o povo lá do Egito, ele fala que todos, uma nação de sacerdotes. E depois lá em Hebreus fala de uma nação sacerdotal, uma raça eleita. Então, ele fala de se colocar, é muito interessante porque os detalhes são muito importantes. Fala para ele se colocar, quer ver? Lê ali, no 2:17. Ele tinha um papel muito bem árduo, por quê? Porque chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, ou entre o pórtico e o altar, ou seja, era ele tinha que se virar e estar exatamente aonde a presença de Deus se manifestava. E aguardar até que o favor de Deus viesse. Porque eles tinham que se dobrar, se ajoelhar, rasgar o coração, se arrepender dos seus maus caminhos, para que o favor de Deus viesse sobre eles. Para que a sua ira passasse deles e viesse o favor do Senhor, para que Deus, ao olhar para eles, encontrasse um coração quebrantado, um coração de fácil manuseio nas suas mãos, um coração não empedrado, não cheio de razões, não cheio de opiniões, não cheio de vaidades, cheio de carnalidades, mas um coração de fácil manuseio, um coração fácil para o Espírito Santo usar. E ele se colocava exatamente ali. Exatamente ali. Exatamente ali. E o clamor dele era: Senhor, poupa o teu povo. Ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Eu compartilhei um vídeo com a pastora, mostrei, né? E até compartilhei, acho que no grupo dos homens, que assim que as torres gêmeas caíram, teve aquele atentado nas torres gêmeas. O que aconteceu? Billy Graham era o pastor, não sei quantos, todo mundo conhece Billy Graham? Ele era um pastor, maior evangelista, né, dos últimos tempos. E ele era pastor, assim, um conselheiro da Casa Branca, de muitos, basicamente de todos os presidentes ali que passaram naquela época. E ele era muito requisitado. E aí, assim que aconteceu a situação das Torres Gêmeas, foram chamar ele. Chamaram ele e tal, e ele estava hospitalizado na época, estava muito debilitado, com pneumonia e tal, e aí foram chamar ele. E aí chamaram ele e tal, ele não poderia descer, a filha dele que desceu, e aí foram perguntar e fizeram a exata pergunta: onde está Deus no meio dessa situação? Por que aconteceu isso?
esse atentado, essa calamidade, porque, né, nós somos um país cristão, e o que aconteceu no meio de tudo isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Aonde que Deus estava no meio dessa situação? Aonde que Deus estava que Ele permitiu que isso acontecesse? Aonde que Deus estava no meio dessa situação? E fizeram essa pergunta. E aí a filha desceu, foi, perguntou, e veio com 15 questionários, 15 respostas. E dentre uma delas, estava assim, desceu ela e falou assim, Deus estava no mesmo lugar quando nós permitimos que o casamento homossexual fosse liberado. Deus estava no mesmo lugar quando nós permitimos a legalização das drogas. Deus estava no mesmo lugar quando nós barramos e impedimos que o ensino religioso fosse feito nas escolas. E aí ela termina dizendo, nós expulsamos Deus da nação e agora perguntamos aonde que ele estava? Deus estava no mesmo lugar onde ele sempre esteve. E aqui o cenário não é diferente, porque Deus sempre esteve no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Somos nós que muitas vezes endurecemos o nosso coração, e ao endurecermos o nosso coração não percebemos que nos afastamos do Senhor. Porque nos achamos bons demais para aceitar os conselhos do Senhor. Sendo que os conselhos dele é o que nos trouxe até aqui. É que as direções dele foram o que nos trouxe até aqui. E se aconteceu algo de ruim, e se muitas vezes tomamos prejuízo, foi porque não ouvimos e demos ouvidos à voz do Senhor. Então, ele diz, o sacerdote clama, dizendo, Senhor, onde está o seu Deus? As outras nações vão falar isso. E o que nós vamos responder? E aí vem o contexto, né? Que ele fala que o Senhor responde que terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Se houver o arrependimento, o quebrantamento, o coração rasgado diante da sua presença. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a função prática do quebrantamento, do choro, da vida na presença do Senhor, um coração quebrantado, ele se torna mais sensível à voz de Deus. Ele se torna mais sensível à voz do Senhor. Porque ele está quebrantado, então, se ele está quebrantado, ele chorou, ele rasgou, ele fez e reconheceu que na verdade ele depende do Senhor. Ele não faz nada se não vir do alto. E ele então está mais sensível para a direção e a voz do Senhor. Está mais sensível, porque ainda que esteja um barulhão, uma bagunça, ele está com o coração quebrantado. O Senhor falou, ele ouve. Ele está quebrantado. Ele está quebrantado. E aí ele para de se defender do Senhor, para de lutar contra ele. Ele para de se defender, porque lá em Malaquias, é tão interessante esse negócio de se defender, porque quando o Senhor fala, vós me roubais, e vocês me perguntam, em que nós estamos te roubando, Senhor? Como assim? Vocês viraram as costas para mim? Como assim nós viramos as costas para o Senhor? Mas isso é um absurdo que o Senhor está falando. E que vocês estão me roubando. Em quem que nós estamos te roubando, Senhor? Lê Malaquias 3 ali. Todinho. 2, 3. Defendendo. Não. Eu? Que isso? Eu estou te servindo na tua casa, eu entrego dinheiro lá, né?
Faço todas as minhas obrigações. Pois é, aí está o problema. Você está fazendo porque você é obrigado, não porque você me ama. Eu não te amo, Senhor, como assim? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. O que ele fala depois em João 15? Se vós me amais, então fazeis o que eu vos mando. Uai, Senhor. Se vós me amais, então fazeis o que eu vos mando. Pare de se defender daquele que te criou. Porque quando estamos quebrantados, o nosso coração está rasgado, eu não tenho do que me defender, eu paro de me defender, as minhas armas estão jogadas no chão. Aquilo que eu estou usando para me defender das pessoas e do Senhor. E note, eu não estou falando de não ter prudência, eu estou falando de... Não. Coração quebrantado. Até porque se um coração está quebrantado, está sensível à voz do Senhor. O Senhor te fala quem chega perto de você, o que fala, o que as pessoas falam, se é de ordem maligna, se é de ordem espiritual. Então, pare de se defender, de lutar contra o propósito do Senhor. Pare de lutar contra o propósito do Senhor, vai quebrantar o coração. Novamente, não tem como fugir, né? Jonas de novo. É interessante porque o que Deus faz com Jonas? Lança ele e permite, descarrega tempestade e tal. E aí quando ele está lá no ventre do peixe, o que acontece com Jonas? O que acontece com Jonas? O que acontece que nós estamos falando? Vamos ver se vocês estão assistindo apenas um culto ou estão na ministração. O que aconteceu com Jonas dentro do ventre do peixe? O que aconteceu com ele? Ele ficou irado? O que aconteceu com ele? Quebrantou. O cântico, ele declara, não, Senhor, dentro do ventre do peixe, ele quebrantou o coração e ele reconheceu. Então pare de se defender e de se lutar contra aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Pare de lutar contra aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Pare de se defender, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na minha vida e na sua vida. E nós precisamos quebrantar o nosso coração diante, não é se dobrar diante, não, é se dobrar diante daquele que está ali para curar. Porque no momento em que eu me abro, no momento em que eu deito, que eu estou ali numa posição de vulnerabilidade, pois é exatamente neste momento que Ele vai entrar no mais profundo e curar as minhas feridas, e começar a sarar as minhas dores, e começar a me tratar, e começar a me arrancar aquilo que está dentro de ruim dentro de mim, porque no próximo passo, quando eu quebranto o meu coração, é para tirar aquilo que está de ruim dentro de mim, é o ferir a terra, para tirar as raízes de amargura, para tirar as dores, para tirar a ira, para tirar a raiva, que muitas vezes está sendo provocada dentro de mim, e o Senhor vai me limpar dia após dia. Se coloque de pé. Mas é necessário. Sabe como muitas vezes a gente chega na presença do Senhor para orar? Igual como o fariseu que Jesus relata na oração. Lembra? Jesus relata duas pessoas numa oração. Ele relata um publicano, um pecador, e relata um fariseu que entra na presença do Senhor para orar no templo e fala assim: Senhor. Quase que ele chega e fala assim: bendito sou eu que oro,
que jejuo toda semana, que entrego o dízimo e que faço tudo certinho. Não sou como esse pobre publicano, esse pecador sem vergonha aí. É assim que muitas vezes muitas pessoas chegam. Quer ver? Vamos achar o texto para a gente ir finalizar. Mateus. Quer ver? Opa, é Mateus. Lucas. Opa, Lucas. Não passa minhas páginas não. Lucas 18, 9. Lucas 18, 9. Olha só, se não tem a ver com isso que a gente está falando. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Ó, quem confia em si mesmo precisa de quebrantamento. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Eles subiram, pausa, eles subiram para fazer o quê? Para orar, né? Um foi orar para si mesmo, para a glória de si mesmo, e o outro foi orar para Deus. Vocês já vão entender o porquê. O fariseu, estando em pé, é demais isso aqui. Estando em pé, orava consigo, olha só, orava consigo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúlteros, nem ainda como este publicano, sem vergonha, safado. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado da sua casa, e não aquele, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Vocês entenderam ou não? Ó Deus, eterno e bondoso, não sou como esse sarralé aqui. Estou pregando aqui porque eu já sou 4ª pessoa da sua trindade. Agora esse povo que está me ouvindo aqui, né? Eles têm que ouvir mesmo. Pesa a mão, Jesus. E Jesus fala: aquele que orou desse jeito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não presto. Essa que é a verdade. Senhor, tem misericórdia de mim, porque na bem da verdade, o português claro, ou no caso dele, o hebraico claro, o aramaico claro, eu não presto. E aí Jesus fala: esse, porém, desceu justificado. Amém? Quem está entendendo? Pare de se defender do Senhor. Tem muita coisa ruim, sim. É hora de confessar, assim, tem coisa ruim dentro da gente. Se não fosse Jesus na nossa vida, a gente estava lascado. Essa que é a verdade. A gente precisa reconhecer isso. Se não é o Espírito Santo dentro da gente, a gente não consegue lutar sozinho contra o pecado.
A gente precisa do Espírito Santo. Não adianta lutar sozinho contra o pecado, não adianta lutar sozinho contra a tentação, não adianta lutar sozinho contra as lutas e as dificuldades. Nós precisamos do Senhor. E reconhecendo isso, o que eu faço? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não presto. Não é oração de religioso e falar assim, ai, pobre coitado, viver a vida assim. Não. Há um tempo determinado para todas as coisas. Entenda isso. Se você tem a oportunidade e consegue, se ajoelhe na presença do Senhor. Há um tempo, não é, como eu falei, há um tempo determinado para todas as coisas. E a palavra em Eclesiastes diz que há tempo de alegria. Há tempo de choro, mas há tempo de alegria. Há tempo de pranto, mas há tempo de festa. Esse é o tempo de pranto, é o tempo de choro para a gente encontrar o favor do Senhor. Ou a gente não precisa do favor de Deus? Precisamos. A nação precisa do favor do Senhor. O Brasil precisa do favor do Senhor. Eu não posso orar e dizer, Senhor, graças te dou. É quase que uma oração para si mesmo. Só faltava ele falar, graças eu me dou. Porque eu não sou como essa ralé. Eu não sou como esses pobres, esses vagabundos, esses adúlteros. Não era nada daquilo, mas era orgulhoso. Porque pela oração você percebe uma pessoa assim. Ele era orgulhoso, ele era arrogante, ele era soberbo. Porque por causa de tudo que ele fazia, ele achava que ele ia contra o favor de Deus. Só que, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se não é Jesus na nossa vida, a gente está morto. Se não é o Espírito Santo na nossa vida para guardar a nossa casa todos os dias, se não é o Senhor para enviar o seu anjo para nos livrar da morte todos os dias, porque o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, mas o Senhor envia e dá ordem aos seus anjos a nosso respeito todos os dias. Por isso, Espírito Santo, que nós encontremos o teu favor nesta noite. Que nós não fiquemos com pressa de ir embora, com pressa de fazer. Eu preciso chegar, eu preciso fazer. Sem consciência, na euforia da carne. Sem consciência, muitas vezes, de entender, Senhor, que muitas vezes nós temos coisas ruins dentro de nós, muitas vezes somos orgulhosos, muitas vezes somos soberbos, muitas vezes somos arrogantes, muitas vezes endurecemos o nosso coração para a tua própria palavra, e isso é verdade. Endurecemos muitas vezes o nosso coração para a tua palavra, e a tua palavra não consegue frutificar, e o problema não está na tua palavra, o problema está na terra que somos nós, que estamos cheios de amargura, de raízes ruins, e que a tua palavra não frutifica. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Espírito Santo. Quando muitas vezes o Senhor quer nos usar de forma tão poderosa, mas nós nos deixamos. O Senhor, nós queremos que o Senhor nos use da maneira que nós queremos. E muitas vezes o Senhor quer nos usar da maneira que o Senhor quer. Na dispensação do Espírito, na maneira, na liberdade. O Senhor faz o que o Senhor quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Tem misericórdia de nós, Espírito. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus.
Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia, Senhor, que encontremos o teu favor nesta noite, pois eu me arrependo. Eu falo por mim mesmo, eu me arrependo por todas as vezes que eu agi com orgulho, por todas as vezes que eu me interpus na tua vontade e deixei com que a minha vontade prevalecesse ao invés da tua. Senhor, por todas as vezes que o Senhor falou e eu não ouvi, eu não dei ouvidos, e muitas vezes endureci o meu coração para a tua palavra. Me perdoa, Espírito Santo, como sacerdote, como diz ali, Senhor, se volta para nós, Senhor, pois nós precisamos do Espírito, porque não há avivamento sem quebrantamento. E que possamos nos rasgar na tua presença agora, para encontrar o teu favor, e para que o Senhor se volte para nós novamente, se volte para nós, para que o Senhor se volte para nós, para que Jesus se volte para nós, para que nós nos humilhemos sim, e que no devido tempo seremos exaltados, não por nós mesmos, mas pelo Senhor, porque é o Senhor quem nos exalta, é o Senhor que nos levanta no devido tempo, quando o nosso coração já está leve, já está de fácil manuseio nas tuas mãos, o nosso coração já está ali tão mole na tua presença, que pode soprar para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oh, aleluia! Vem Espírito Santo da verdade, tirar toda a mentira que nós contamos para nós mesmos e revelar a tua verdade dentro de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pois a nação está doente, Senhor. O Brasil está doente. Muitos festejaram há pouco tempo, festejaram e se fartaram da carne, como o povo se fartou da carne das cordonizes, e o Senhor se irou porque eles estavam se fartando da carne, e festejaram e fizeram e aconteceram, mas estavam com o coração endurecido, e o Senhor não se agradou daquilo. Por isso, Senhor, nós não queremos nos agradar na carne e ficarmos eufóricos da carne, alegres da carne, quando na verdade o Senhor está entristecido e o teu coração não está naquilo que estamos fazendo. Por isso, vem quebrantar o nosso coração, vem quebrantar o nosso coração, vem quebrantar o nosso coração e tirar a dureza, e tirar o coração pedregoso, o solo rochoso, aonde a tua palavra não consegue frutificar. Oh, nós nos lançamos e deixamos nossas opiniões, os nossos planos à tua disposição, e deixamos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos à tua disposição, e dizer: Espírito Santo, usa como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, a hora que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quer, a hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quer. Faz, Senhor, a sua vontade, não a nossa. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. A sua vontade, sim, a sua vontade, 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 Senhor, a sua vontade, Senhor, a sua vontade, a sua vontade. Senhor, eu bato no peito e dizer como aquele publicano: Senhor, a gente precisa do teu favor, a gente precisa do Senhor. A igreja precisa de Jesus. Uma igreja sem Jesus é uma igreja que vai morrer. Uma igreja precisa de Jesus. A igreja precisa do Espírito Santo. Uma igreja que faz as coisas sem o Espírito Santo é uma igreja que vai fazer as coisas e vai dar errado. É uma igreja que vai tomar pau do inferno. E uma igreja que vai sofrer consequências. Vai cair, vai ter quedas, vai sofrer. Mas uma igreja
igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja quebrantada, uma igreja que chora, uma igreja que não se nega a chorar, porque está na presença, e a presença de Jesus constrange o coração daqueles que o amam. Oh, remarcadevosso, balamacalabasso, rebalaba. Oh, é uma igreja de fácil manuseio. O Espírito sopra para cá, a igreja vai para lá. Uma igreja que o Espírito sopra e ela é conduzida, e ela vai adiante, ela vai adiante, ela vai adiante. É como aquela nuvem. A nuvem parava, a congregação parava. A nuvem ia adiante, então eles caminhavam. É assim, é assim, é assim, é assim que nós queremos ser conduzidos, Espírito Santo. Chega da nossa vontade prevalecer diante da sua. Prevaleça a tua vontade, prevaleça a tua vontade. A tua vontade eu reconheço, a tua vontade é infinitamente melhor do que a minha. É infinitamente melhor de tudo aquilo que eu possa sonhar ou imaginar. A tua presença é melhor do que tudo nessa vida, pois foi a tua vontade. Foi a tua vontade que entregou. Sua vontade foi de se entregar no madeiro, por amor à tua igreja, por amor a nós. Quando ainda éramos pobres pecadores, e o Senhor nos alcançou. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, prevaleça a tua vontade e não a nossa. Prevaleça seja o que o Senhor quer, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita aquilo que é a tua vontade. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem quebrando os nossos corações. Rasga corações nesta noite, pois necessitamos de ti. Nós precisamos urgente do Senhor. Vem Espírito Santo, nós necessitamos do Senhor urgente agora, Espírito Santo, pois não podemos ficar um minuto sequer sem o Senhor. Se o Senhor se afastar de nós, o que será de nós, Senhor? Como o sacerdote disse: Senhor, o que será de nós? Porque os outros vão dizer: onde está o seu Deus? Onde está aquele que trouxe vocês até aqui? Onde está aquele que fez milagres? Onde está aquele que levantou e que deu vista ao cego, que deu cura àquele que estava enfermo, que deu unção àquele que estava abatido? Oh, aleluia! Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo da verdade. Tira-nos de toda mentira que contamos para nós mesmos, pois necessitamos de ti, Senhor, necessitamos de ti, Jesus, necessitamos do Senhor, necessitamos do teu Espírito Santo, necessitamos do Senhor. Oh, vem soprar, vem soprar, vem soprar, Jesus, vem soprar, Jesus, vem quebrantar os corações aflitos, vem quebrantar os nossos corações, vem quebrantar os nossos corações. Alamassure calabalabassure. Ore malabacala malabassure malaba. Oh, vem Espírito da verdade. Nós amamos a tua presença. Eu não quero viver mais do mesmo jeito. Eu quero sua presença, eu quero o Senhor. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais viver longe, distante.
Eu não quero mais viver distante do Senhor. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu escolho estar aqui. Eu escolhi estar aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor nos trouxe até aqui, mas eu também escolho estar na Tua presença. Muda o meu jeito de ser, muda o meu jeito de falar, muda o meu jeito de agir, muda o meu jeito, muda o meu interior. Oh, muda, 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 muda quem eu sou, para que eu possa dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença.
presença, atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. E um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quem se quebranta no dia a dia, quando vem à igreja, quando está na comunhão, é apenas resultado daquilo que já é feito no particular, no secreto. Você que nos assiste, não fique de fora. Não fique de fora desse mover. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer. Que seja a nossa oração de todos os dias. Dizer: Espírito Santo, não me deixa de fora do que o Senhor quer fazer. Não me deixa de fora daquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. O que o Senhor quer fazer hoje, Espírito Santo, não me deixa de fora daquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. O Senhor tem um grande mover de libertação e de cura nas famílias. E neste Brasil, nesta nação, não me deixa de fora, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Não me deixa de fora. Que essa seja a sua oração de todos os dias. Para você ser liberto, sarado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa continuar quebrantando o teu coração. E que você entenda que a vontade do Senhor é melhor. E que existem coisas ruins dentro de nós. Existem coisas ruins. E que nós não somos tão bons assim quanto achávamos que éramos. E que o Espírito Santo quer limpar. Para que demos mais frutos. Para que possamos dar os frutos. Deus te abençoe.